Olá, bem-vindos ao Café Filosófico. Hoje a gente vai conversar com Larissa Nascimento, que ela é mestre em neuroengenharia, ex-atleta e artista. A gente vai falar sobre desporto e neurociência. Então, Larissa, bem-vinda ao Café Filosófico. Obrigada. Para a gente falar sobre tudo isso, a gente precisa primeiro entender neurociência, né? Uhum. O que é neurociência? Onde é que ela se aplica? Então, a neurociência é um ramo da ciência que estuda o sistema nervoso, suas funções, suas estruturas, a forma como o ambiente interage com esse sistema e também como as doenças acometem esse sistema como um todo, né? E a neurociência, ela está presente não somente na educação, por exemplo, que é as formas de aprendizagem, as formas de melhoramento de concentração, de foco. Interage com várias ciências. Tem a neurolinguística, tem a neurociência, ela foi dando respaldo para várias outras formas de pesquisa, né? Isso é fundamentado porque é um ramo da ciência que é interdisciplinar. Então a gente tem química, biologia, psicologia, fisioterapia, medicina também, todas interrelacionadas. E também chama bastante atenção que a parte da engenharia está fortemente ligada também à neurociência, né? Então, a neurociência computacional, que é através de modelos computacionais, você simula estruturas do cérebro, como o cérebro funciona e como esse cérebro também está em doenças, como é que ele está se comportando. Interessante isso, né? Porque a partir dessas coisas é que o pessoal desenvolve inteligências artificiais. Exatamente. Sei lá, talvez um dia a gente tenha um USB na cabeça, né? Sim. Graças à neurociência. E o esporte, né? O desporto, como é que a gente pode entender o que é O esporte, ele se relaciona com a neurociência de forma que ele está totalmente ligado também ao processo de aprendizagem. Porque quando a gente inicia um novo aprendizado, a gente precisa receber o estímulo, processar aquela informação e gerar uma resposta. Seja ela um gesto esportivo ou apenas um gesto corporal. E a neurociência se relaciona com o esporte justamente em relação a como que o indivíduo recebe o estímulo, aprende e executa aquilo. Então, se uma pessoa está aprendendo a jogar futebol, por exemplo, ela vai começar a receber os estímulos e desenvolver uma ação em cima disso, de forma que o seu corpo responda à demanda. Então, a repetição que acontece no esporte, ela também está ligada com processos cognitivos e processos de aprendizagem na neurociência. A repetição, por exemplo, num tipo de treinamento esportivo, ela gera uma redução de erros. Com o passar do tempo, você vai executando tanto aquela ação que você vai criando caminhos. E o que seria isso? Na neurociência, a gente tem a unidade, que é a célula, que são conhecidos como os neurônios, né? Os neurônios. Você tem conexões para que se gere uma ação por causa de um estímulo. E esses neurônios, por causa de uma capacidade plástica que o nosso cérebro tem, que o cérebro é esse órgão que tem uma importância muito grande, tomando de conta de todos os outros sistemas, né? Então, ele rege todas essas atividades. Então, quando você tem uma repetição, você está recrutando mais células para aquela determinada atividade. Fortalecendo conexões para que a mensagem seja compreendida pelo seu corpo e seja executada uma ação. E com isso você gere uma melhor performance. E com o passar do tempo, por repetir tanto aquela ação, você gera uma redução no caminho dessa informação. O estímulo chega e rapidamente você já tem uma resposta. Que é o que a gente entende comumente como reflexo, né? Se a pessoa tem um reflexo mais rápido, quer dizer que ela... Seria tempo de resposta. Tempo de resposta. Isso, o tempo de resposta para aquele estímulo seria menor. E você estava falando que tem esse método da repetição e tem um outro método que ele é a imagética. Sim. Por muito tempo, o esporte, ele foi planejado, assim, o seu planejamento de ação
dentro de um plano de treinamento, né? Vamos dizer assim, ele foi planejado pela repetição constante de uma mesma coisa sempre, o mesmo gesto. Só que, com o passar do tempo e com o avançar dessa área da neurociência, percebeu-se que, por mais que você gere uma redução do tempo de resposta para um estímulo que é único, mas em alguma situação você não vai ter uma redução do tempo de resposta porque você não tem um repertório amplo. É aquilo que você estava falando do basquete, né? A pessoa repete o movimento ali isoladamente, mas quando ela está num jogo de basquete, as situações elas são muito mais diversas do que num treinamento de repetição. E a pessoa precisa da criatividade para lidar com esse momento. Né? Exatamente. Então, o maior repertório de situações durante essa repetição, situações diferenciadas, mas mesmo assim sendo repetidas, você não gera um platô de aprendizagem. E o tempo de resposta ele pode ser modificado. Por quê? Porque se eu estou preparado para responder a qualquer tipo de estímulo, realmente o meu corpo vai responder. Não somente falando de corpo, mas essa conexão com o cérebro. Em termos práticos, quando a gente pensa, por exemplo, um atleta de ginástica que tem uma sequência a ser executada, parte do programa de treinamento desse atleta tem uma seção que é de imagética motora. E por que isso? Por que o atleta precisa imaginar o movimento e não executar propriamente dito? Ele precisa imaginar porque já é comprovado cientificamente em que quando você imagina, é como se você acessasse exatamente aquelas áreas que você envolve quando você executa o gesto. E a partir disso, você consegue acessar esses engramas motores, que são esses acessos, essas conexões. Não somente acessá-las, mas também fortalecê-las. É uma forma de revisar, né? Isso, exatamente. Os caminhos neurais. E isso importa para o atleta justamente porque quando ele tem uma sequência a ser executada, ele não pode errar um mínimo gesto que seja, porque isso compromete toda a rotina dele. Toda a apresentação. Uma apresentação, por exemplo, essa que você está falando, é uma apresentação de ginástica olímpica, não é isso? Ginástica artística, por exemplo, em que o atleta tem uma sequência de solo, que ele tem uma coreografia e tem movimentos obrigatórios. E se ele se antecipar ou se ele atrasar, ele compromete todo o rendimento daquela performance justamente porque ele tem um tempo cronometrado. Interessante. Agora, por exemplo, o xadrez, né? O xadrez, ele aparentemente é uma coisa, é um embate só intelectual. Como é que a gente pode pensar sobre, por exemplo, os esportes, né? Os videogames, que agora tem campeonatos de videogames, que é considerado um esporte? Sim. No caso do xadrez, ele não é apenas um jogo, né? Ele é considerado um esporte. Por quê? Porque você precisa saber exatamente o seu espaço, a sua locomoção dentro desse espaço. E em relação à neurociência, nesse caso, é altamente necessário que o jogador precise, naquele momento, de concentração e de foco. E isso é conseguido justamente com estratégias da neurociência. Porque quando o jogador se percebe numa pausa, que ele tem essa oportunidade de respirar, de pensar na jogada e executá-la, ele está justamente ativando as áreas de tomada de decisão, de memória de jogada que ele já sabia e a própria oxigenação desse cérebro. E no caso dos videogames? No caso dos videogames, a gente tem uma vasta aplicação, não somente pela questão do lazer, mas até para reabilitação também, cognitiva, psicológica. E falando de uma questão corporal, a gente usa também os videogames como uma ferramenta para o aprendizado, seja o aprendizado de um movimento, por exemplo. Então, eu quero começar a iniciar a fazer uma prática de tênis. Se eu tenho um jogo de tênis e eu posso começar a explorar os movimentos desse jogo, seja porque você tem uma raquete no videogame,
e você consegue mimetizar, simular como se você estivesse realmente no ambiente de jogo, você tem um efeito de justamente gerar memória no seu corpo. Você gerar caminhos que, se fortalecendo, eles te dão também uma performance. E também, até observando, né, o boneco do jogo, a pessoa pode... Porque a gente observando o movimento, a gente começa a entender como é que a gente pode botar o nosso corpo para executar o movimento. Isso. Porque você precisa aprender o movimento primeiramente, né? E a observação, ela faz parte também do aprendizado. A partir do momento em que há a observação e a tentativa de execução, você já inicia o processo de aprendizado. E aí, a partir disso, da repetição, você vai gerando o refinamento desse movimento. Quais são os benefícios das práticas desportivas para a qualidade de vida do cérebro, né? E geral, né? Qualidade de vida geral. Então, a prática desportiva, seja ela competitiva ou não, ela gera efeitos não somente crônicos, mas na primeira sessão de treinamento você já consegue ter um resultado bem palpável. Por quê? Porque a prática da atividade física, ela gera melhoria do humor, por exemplo, ela combate a depressão, você consegue coisas como Alzheimer, por exemplo, a prática de atividade física, ela pode contribuir para prevenir Sim. o Alzheimer? Já é comprovado que a prática de atividade física, durante a prática, são feitos exames, né? E durante a prática já foi visto que é possível ativar áreas, estimular áreas que estão relacionadas, elas são mais acometidas nessas doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, por exemplo. Então, há uma região chamada hipocampo, que ela está relacionada à formação de memórias, em que, quando ela é estimulada, ela tem esse fortalecimento dessa geração de memórias, que é um dos sintomas que o paciente de Alzheimer comumente apresenta, né? A perda de memória. E por que isso acontece? Porque, bioquimicamente falando, o esporte, ele gera o aumento da concentração, ele eleva os níveis de neurotransmissores, tem a questão da noradrenalina, da serotonina, que são liberados durante a prática. E isso tem um efeito justamente protetivo para o nosso cérebro, já que ele é tão importante para a gente em tanta coisa, né? E é muito importante que se tenha em mente que o esporte, ele não é apenas um esporte de rendimento, não é apenas uma prática por si só corporal, mas essa integração do corpo com a mente, ela permite justamente que a gente colha frutos como esse, de proteção contra essas doenças, né, que já tem se tornado, tem ganhado o cenário mundial. E quando pensamos na capacidade protetiva desse esporte, uma prática de 3 vezes por semana, de no mínimo 30 minutos, já tem um efeito amplamente reconhecido no nosso corpo, em evitar Alzheimer, Parkinson, justamente pela estimulação. É como se fosse malhar o cérebro, sabe? Sim. A gente não precisa só malhar os músculos, mas precisamos também malhar o cérebro. E sem falar nos outros benefícios, né? Por exemplo, para o sistema cardiovascular, Com etc. certeza. Os efeitos crônicos que esse exercício provoca, né? Melhoramento das capacidades físicas e cardiorrespiratória, vascular. A própria questão de combate à depressão, né? Porque são processos químicos, radicais livres e combate à diabetes. O que mais você acha que é interessante a gente pensar sobre a relação da neurociência com os esportes? Assim, por exemplo, tem essa questão também da arte, né? De que você tem algumas expressões de pintura que são muito veementes no uso corporal para a criação de uma imagem. Essas expressões artísticas, elas não são apenas um produto, elas realmente são um produto, mas de um processo muito mais profundo, que seria a própria expressão corporal dessa pessoa que está produzindo essa arte, e de forma que o que ela pensa e ela consegue executar através do seu corpo,
através da sua propriocepção, através da sua expressão corporal, e como produto ela gerar uma arte, gerar algo palpável, visível, né? E essa propriocepção, né, é um conceito interessante também que a gente podia abordar, né? Como é que dá para entender esse conceito? A propriocepção é a capacidade que nós temos de percebermos o nosso corpo no espaço e como que isso se relaciona com o ambiente, né? Nas nossas ações, as capacidades que o nosso corpo tem de executar os movimentos dentro desse ambiente. E como que isso se relaciona, por exemplo, na performance. Porque é altamente indispensável que a propriocepção ela atue de forma plena para que a gente consiga chegar à melhor performance. Essa questão da propriocepção, da percepção do corpo, individual do corpo e a presença do corpo no espaço. E as próteses, né? Quando você, por exemplo, tem a instalação de uma prótese, a pessoa perde um membro e substitui por uma prótese, como é que você pode pensar sobre essa nova relação que a pessoa tem com uma parte do corpo, sensibilidade, essas coisas? Certo. Bom, essa é uma das áreas da neurociência, que é justamente a neuroengenharia, que é essa construção, planejamento e a devolução de função que foi perdida para esse indivíduo. Quando a gente pensa como que a propriocepção está relacionada a isso, de forma que a gente precisa sincronizar esse novo dispositivo ao nosso corpo. A gente precisa integrar esse objeto estranho a um movimento que antes era natural, né? Então, ainda é um desafio, ainda temos tido muitos estudos a respeito disso, mas a neurociência vem como uma ferramenta também para favorecer essa sincronização e a devolução da função que antes foi perdida, né? Então, eu falo desafio porque o nosso corpo ele tem uma estrutura muito perfeita em relação ao funcionamento tanto nervoso como muscular. E essa integração, ela não é tão facilitada justamente porque você tem um dispositivo que foi construído com materiais, metais, que simulam a estrutura corporal verdadeira, né? Então, você simula tendões, dedos, e você precisa que aquilo responda quando você pensa que aquilo responda a seu comando. A mão, né, que é uma coisa extremamente complexa, fazer os movimentos que a gente consegue fazer com a mão, né? A precisão que a gente tem, né, para você fazer uma prótese, conseguir captar esse pulso e interpretar e oferecer um movimento. Você precisa integrar tanto o estímulo do desejo, por exemplo, de fechar a mão, com a ação. Você precisa sincronizar esses materiais para que eles respondam ao seu comando. E isso aí exige muito estudo, até porque o próprio paciente ele também precisa ser treinado para que quando ele pense que vai gerar o movimento, ele consiga transmitir isso para aquele dispositivo e assim gerar o movimento. Agora, por exemplo, conectando essa questão das próteses com aquela outra questão dos simuladores, né? Então, será que existe uma integração entre isso? Por exemplo, a partir de simuladores eu posso desenvolver melhor minha relação com as próteses? Ou, eventualmente, a partir dos simuladores eu conseguir controlar outros corpos, fazer um corpo completamente protético, e através de um simulador eu controlar a movimentação daquele corpo, né? Eu vou ter um aprendizado que é corporal, mas é um corpo que está fora de mim. Sim, isso é bem curioso de se pensar, porque já é capaz de ser executado. Já são construídos dispositivos chamados exoesqueletos, em que, por exemplo, para pacientes que sofreram alguma lesão medular, paraplégicos, por exemplo, e aí você tem uma construção de um exoesqueleto em que esse dispositivo ele é responsível ao pensamento, como se fosse um feedback. E isso acontece porque o paciente ele também precisa ser treinado para tal.
Então, tem dispositivos como o P300, em que você tem... O paciente precisa se concentrar e, através desse poder de concentração, de pensar e de acompanhar alguns estímulos que aparecem para ele numa tela, ele consegue se concentrar e gerar movimento da máquina. Isso. E esse momento de ele reagir aos estímulos da tela, como se fosse calibrando a máquina para lidar com o input que ele oferece. Isso faz parte do treinamento, né? Então, ele começa sendo estimulado na tela com um dispositivo que capta as ondas cerebrais, essas frequências. E quando ele chega a um nível ótimo de treinamento, ele é capaz de, por exemplo, a gente já teve um dispositivo desse funcionando aqui no Brasil, ele existe. E quando o paciente foi colocado no exoesqueleto, depois de passar 4 meses sendo treinado, e todos os ajustes desse equipamento, ele conseguiu dar um passo. Então é uma coisa que realmente bem complexa, está numa fase bem inicial, né? Isso. Tem como você desenvolver jogos relacionados ao seu objetivo. Sei lá, você quer reabilitar alguém. E você desenvolve o jogo voltado exatamente para o gesto que você quer que a pessoa desenvolva. E a pessoa vai receber estímulos, aquela coisa do mapa motor. Também. Né? Você consegue gerar aprendizado, gerar uma tomada de decisão, porque existem fases dentro desse jogo, dentro dessa realidade virtual, a depender de como você programou. Eu queria que você falasse mais sobre a reabilitação com realidade virtual. Então, a realidade virtual, ela vem também como uma grande ferramenta, seja no desporto ou seja também na reabilitação. Então, a partir do momento em que você planeja um cenário virtual com gestos e tarefas específicas, você proporciona àquela pessoa, àquele usuário, a vivência e o aprendizado de gestos ou situações ou tarefas que se deseje. Em determinado momento a gente vai poder usar a realidade virtual para treinar uma determinada prática esportiva, né? Vou poder, por exemplo, fazer aulas de Kung Fu numa realidade virtual. O futuro. Mas a realidade virtual já está sendo bem usada, por exemplo, simuladores de trânsito. Sim, sim. Quando você pensa em tirar a carteira de habilitação, um dos passos dessa solicitação é justamente você ter aulas de simuladores. Né? Porque você gera um aprendizado, você reduz erros e você espera que essa redução de erros também seja um fator a se diminuir o número de acidentes. Aí você não arrisca, por exemplo, o próprio corpo e o próprio carro, né, durante o processo de aprendizado. É isso. Então, muito obrigado pela participação. Foi bem produtivo. Eu agradeço. Esse foi o Café Filosófico, um projeto de extensão vinculado ao Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição da UFRN, em parceria com a TVU e com a Rádio Universitária. Até a próxima.